Eita, caiu. Não sei o que rolou que caiu a live. Espero que não fique caindo sempre. Simplesmente fechou o aplicativo e caiu a live. Ai, mas vamos lá. Fé no pai que o inimigo cai. Sentem o dedo no coraçãozinho que tem aqui do lado, que daí a bolinha da live ela vai pro início. A So já entrou aqui de novo. Acho que agora foi. Agora foi, não sei, fechou o aplicativo e caiu. Tudo Já bem? pra mim também. Tudo bom? Tudo bom, prazer. Prazer é meu. Imagina, Que bom. Fico muito feliz com o convite. a gente também, o nosso objetivo agora é trazer mais mulheres que consigam representar o feminino na política e é uma honra te ter aqui hoje. Ai, a honra é toda minha, ainda mais com um coletivo que eu conheço o trabalho de vocês, que é muito bonito, e vocês fizeram uma campanha de arrecadação de alimentos, assim, excepcional no início dessa pandemia e continuam trabalhando com isso. Eu acho que todo mundo deveria conhecer esse trabalho movimentado pelas mulheres, porque com certeza vale muito a pena. A gente, para você ter ideia, a gente ainda não conseguiu reunir o grupo pessoalmente. Toda essa movimentação que a gente conseguiu fazer foi através da internet, WhatsApp, Instagram. E a gente imagina quando juntar, né, para fazer uma reunião grande. A Suelen, força de mobilização é intensa. é bem forte. Eu vou me apresentar, eu sou a Luane, faço parte do coletivo Vozes, desde da fundação, e é uma honra. Até era para ser a Mônica para apresentar, veio eu, a gente vai se organizando, né? Um coletivo. E se apresenta para nós, fala um pouco sobre o teu trabalho. Primeiramente, boa noite. Mais uma vez quero agradecer o convite. Meu nome é Suelen Dipp, eu sou estudante de Direito. Eu trabalho faz 5 anos numa instituição de assistência social também, que é uma instituição espírita. Eu sou militante, sempre fui militante estudantil, né? Então, eu comecei no ensino médio já atuando ao lado dos professores, porque eu acho que eles são uma categoria que é muito desvalorizada hoje, apesar de eles terem um papel fundamental na nossa sociedade. E também atuo sempre como no movimentos feministas, né, em relação às mulheres, porque eu acho que essa é a minha principal bandeira, assim, e que foi construída ao longo do tempo, que é a defesa das mulheres. Como estudante de direito, então, isso acaba se reforçando, né, porque é por meio da legislação e dessa construção que a gente faz que a gente consegue movimentar e modificar todas as estruturas da nossa sociedade. Totalmente necessária. E me conta um pouco sobre conta para nós, né? Um pouco sobre a tua história, a tua trajetória. Tá. Eu iniciei no movimento estudantil quando eu estava em torno dos meus 15 anos, assim, porque eu não concordava muito com a questão das greves. Eu tinha um pensamento bem diferente do que eu tenho hoje, tá? E, e eu não concordava, porque eu achava que os alunos eram muito prejudicados na época. E daí foi por meio dessa interação com os professores e de ir para o CEPERDS e viajar até Porto Alegre, participar de manifestações, por exemplo, que eu comecei a perceber o quanto era importante a gente fortalecer essas mobilizações ao invés de só criticar, né? Porque às vezes a gente tem aquela visão de só olhar para nós. E a minha avó é professora, hoje ela é professora aposentada, então ela me levava junto e eu fui indo e fui ganhando essa paixão que eu tenho hoje, que é pelas manifestações em prol dos nossos direitos. Um, Depois eu também tinha um pensamento diferente em relação à política, né? Eu era uma pessoa que hoje eu tenho vergonha de dizer que eu era, porque eu defendia coisas absurdas que hoje muitas pessoas defendem, infelizmente.
E por meio de muita leitura, de muito estudo e de interesse, principalmente, eu entendi que a nossa sociedade ela precisa de uma visão mais social, mais ampla. A gente não pode pensar só no nosso bem-estar, né? Daí eu acabei entrando para a faculdade de Direito, que também não era uma faculdade que eu tinha interesse, eu nunca tinha pensado em fazer Direito na minha vida. E a vida acabou me levando, fui fazer o vestibular, passei, e foi ali também que eu conheci o feminismo, que foi em torno dos meus 17 anos que eu tive o meu primeiro contato com o feminismo e com essa luta maravilhosa que hoje eu tenho o maior orgulho de fazer parte, que é em defesa das mulheres. E dentro da faculdade, eu conheci professores e professoras, principalmente, que são pesquisadoras, que trabalham nessa área, que fazem a defesa desses temas, e que me mostraram, assim, que como quando a gente se une, quando a gente pega uma na mão da outra, a gente consegue fazer transformações. O Coletivo Vozes é um exemplo disso, por exemplo. Né? Que nem Sim. você disse, a gente não teve um encontro pessoal, mas a força, a vontade, ela acabou vindo e transformando. E comigo foi no mesmo sentido. Hoje eu sou uma pessoa bem diferente do que eu era 10 anos atrás, por exemplo. Tenho um pensamento muito mais voltado ao social, muito mais voltado à transformação das estruturas da nossa sociedade. E eu acho que eu me sinto muito orgulhosa de ter chegado até aqui, porque não foi uma luta sozinha, foi uma luta em conjunto com pessoas que também acreditaram no meu potencial. Ai, que incrível isso. E tu trazer essa coisa de que antigamente você não tinha esse pensamento é muito importante, porque somos seres que estamos evoluindo e que, através do interesse de buscar conhecimento, a gente tem a possibilidade de mudar muitas visões que a gente tem sobre o mundo, né? Então é bem importante tu frisar isso, que nem sempre foi assim, porque às vezes as pessoas têm uma visão de que quem milita sempre militou e nunca teve um pensamento diferente do que tem atualmente. Me fala um pouco sobre o que te motiva a fazer tudo isso e a lutar por todas essas causas que você é envolvida. Primeiro, por causa dos exemplos familiares que eu tive, né? Eu tenho uma história de vida, assim, no ambiente familiar que é bem complexa, inclusive de violência doméstica e familiar, que acabou impactando diretamente em mim. Então, como, por exemplo, eu digo que eu conheci o feminismo aos 17 anos porque eu sabia que eu ia contra aquilo, mas eu não tinha um nome para dar para aquela coisa que me indignava, né? E quando eu comecei a ler os livros feministas e quando eu comecei a me envolver com o feminismo, eu disse, caramba, eu sou uma feminista e eu não sabia disso. Então, o incentivo veio primeiro por causa dos exemplos que eu tive dentro de casa. Eu não compactuava com eles, eu não queria reproduzir aquele tipo de comportamento. Então, eu precisei, ou eu seguia aquilo ou eu me desvinculava completamente. E até a gente às vezes discute dentro do âmbito familiar de que eu sou muito radical, porque para eles o que eu faço é muito impactante, porque eu não aceito que as coisas continuem progredindo. E hoje, a diferença que existe dentro da minha casa é também muito gritante. Hoje eu digo que minha mãe é mais feminista que eu, às vezes, porque às vezes tem um comentário um pouquinho machista dali e minha mãe já sai militando ali. Como assim? Não, por que o João pode, tu não? O João é meu irmão, né? Por que o João pode, a Sueli não pode? Onde já se viu um negócio desse? Então, essa força veio do âmbito familiar, com a vontade de transformar primeiro o ambiente dentro da minha casa e depois os ambientes onde eu estou inserida, que é o acadêmico, que é o social. Então, eu às vezes discuto, meus pais têm um comércio e às vezes tem uns clientes que a gente tem mais intimidade para conversar determinados assuntos e às vezes eles fazem os comentários e eles já me olham assim, deles, o que tu vai falar sobre isso? Porque eles já esperam que eu critique eles por causa daquele posicionamento. E o feedback que eu recebo dessa minha forma de me manifestar, por exemplo, demonstra muito que tem uma efetividade, porque algumas pessoas já disseram, bah, Suelen, olha, eu vi uma coisa lá que tu postou e eu nunca tinha pensado dessa forma. Então, quando esse feedback vem, também vem um incentivo a mais para que a gente continue nessa luta e querendo transformar os ambientes onde a gente está inserido. Incrível. Eu gostaria de te fazer uma pergunta que ela até não está aqui no script, mas que eu achei pertinente e que se você achar invasiva, não tem necessidade de responder.
como você mencionou que a sua mãe, ela nem sempre foi feminista, né? Nem sempre conheceu essa causa. Como que foi a tua abordagem para começar a falar disso com ela, sem que vocês conseguissem se entender? Porque eu acho bem importante a gente ter uma abordagem para não entrar em conflito não ficar brigada com a nossa mãe, digamos assim. Eu vou te dizer que a minha abordagem foi totalmente errada. Porque eu sou uma pessoa muito impulsiva, assim. Quando algo me indigna, eu não controlo aquilo que eu sinto, eu acabo falando, assim, tudo, tipo... E acaba indo, tipo, muito direto. E com a minha mãe, dentro da minha casa, é assim. E às vezes a gente briga feio, mas assim, de ficar uns 2 dias sem se falar. E daí depois a gente vai lá e, desculpas, não sei o quê, mas é que eu quis dizer isso naquele momento. Eu também quis dizer outra coisa. E daí a gente se entende, mas o primeiro impacto é sempre aquela briga de, tipo, se enfrentar. E daí depois, aí, quando os nervos estão mais calmos, a gente sentar e conversar e uma explicar a visão da outra e entrar em um consenso. Então, é uma maneira errada, porque a ideia geralmente é a gente não ter esse confronto, né? Mas comigo, dentro de casa isso funciona. Agora, do lado de fora, já é um pouquinho mais complexo. Uhum. Incrível, eu gostei muito, porque eu me identifico. Eu vou fechar o meu WhatsApp que eu deixei aberto aqui. Então, fala um pouco sobre as suas ideias, o que tu acredita para esse mundo, qual é a mudança que tu quer ver nele. Primeiro, eu acho que uma transformação ela vai vir quando todos estiverem tendo a mesma oportunidade. E a única maneira de a gente proporcionar isso para as pessoas é fornecendo a elas igualdade e qualidade na educação que elas recebem. Porque se hoje você for fazer uma comparação entre uma escola particular e uma escola pública, o nível de investimento é muito distante, assim. A escola pública não tem 1/3 do que uma escola particular tem, por exemplo. E não é porque falta dinheiro, é porque as pessoas não estão interessadas em educar. Porque os políticos hoje não têm interesse que as pessoas elas tenham um senso crítico sobre aquilo que elas fazem. Então, a gente criou o Estado, o governo em si criou um mecanismo de alienar as pessoas, que é tirando a elas os meios para que elas alcancem os fins, né? E isso só vai ser modificado com a questão da educação. Eu digo que eu sou uma brisolista, porque Brizola foi um dos políticos que investiu fortemente na educação no Rio Grande do Sul. E ele criou mais de 5.000 escolas, né, aqui no estado, de turno integral, e ele tinha a ideia dos CIEPs. E se você for fazer uma comparação, por exemplo, com os países desenvolvidos, as escolas de lá têm esse modelo que Brizola quis inserir aqui, que hoje foi totalmente devastado. Então, o primeiro passo, que eu acho que a primeira mudança que tem que vir, que é radical, é a forma como a gente trata a educação no nosso país. É a questão da escola. Tem que investir pesado em tecnologia, principalmente porque hoje o mundo do tempo do Brizola não é o mesmo de hoje. Hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor e a gente precisa usar ela a nosso favor. Então, investir em escolas tecnológicas de turno integral, que forneçam alimentação de qualidade, que afaste os nossos jovens da violência, daquele tempo ocioso que se fica, porque os pais precisam trabalhar e muitas vezes não tem com quem deixar os filhos, e então acaba deixando sozinho, ou com o vizinho, ou né, em lugares em que a gente não tem, eles não têm o controle sobre o que seus filhos estão fazendo. Por melhor que seja a criação, às vezes tem essa falha, né? Então, acho que quando a gente cria um mecanismo, um lugar onde a criança e o adolescente possa passar o dia inteiro aprendendo, estudando e também tendo lazer e cultura, você afasta ele de todos todos os meios ruins que ele poderia estar inserido e dá a mesma oportunidade para ele de alcançar os fins que ele deseja, independente de qual seja a carreira profissional que ele queira seguir ou que ele queira fazer da vida. Incrível. E qual é a tua visão de como que poderíamos alcançar isso? Bom, eu vou falar a nível municipal, tá? Porque a nível federal hoje nem tem essa discussão, não é impossível, porque, bom, a gente sabe o governo que a gente tem, né? Então, a nível municipal, como a gente está em época de eleição, a gente tem que pensar primeiro em quem a gente vai escolher para o nosso poder executivo, o prefeito.
ou a prefeita, né? Que a gente possa pensar qual que é o plano de governo dele em relação a isso. Ele está preocupado com a educação? A bandeira dele é a educação? Porque se ele não tiver isso pautado no plano de governo dele, independente do que ele vai fazer em outras áreas, não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, a gente tem que pensar primeiro em quem a gente vai eleger e que vai e que tenha já isso estruturado bem antes de assumir ele na frente. E no momento em que assumir, a gente precisa criar uma consciência coletiva de que a gente precisa cobrar aquilo que ele se propôs a fazer. E não adianta a gente ter tudo ali estruturadinho e daí vai lá e vota e depois esquece que ele está ali, né? Então a gente tem que ter essa consciência coletiva de que é nosso papel como cidadão, antes de tudo, cobrar do nosso poder executivo e legislativo que eles cumpram com aquilo que eles se proporam a fazer. E no momento em que isso for feito, claro, leva tempo e investimento. A educação é um investimento a longo prazo, a gente não vê resultados imediatos, né? Então, às vezes, esses assuntos acabam sendo deixados de lado justamente porque a gente não quer uma coisa mais rápida. E a gente tem que pensar nisso para o futuro, pensar em como estruturar isso para o futuro. No momento em que a gente estruturar isso agora, que a gente parar de perder tempo e começar a estruturar isso agora, daqui 2 mandatos, 3 mandatos, a gente já vai ter o reflexo significativo disso, inclusive na forma como a nossa sociedade vai se posicionar para eleger os próximos governantes. Incrível. E conta para nós quais projetos que tu apoia, quais causas que tu defende. A causa hoje que eu levo mais com afinco, assim, é a causa das mulheres, né? Eu acho que a gente precisa, primeiramente, para a gente ter um campo representativo amplo, a gente tem que ter não só mulheres, como a gente também precisa ter pessoas negras, indígenas, transexuais, da comunidade LGBT em geral, ocupando o espaço dentro do poder. A gente não pode deixar mais... Em Passo Fundo a gente tem 21 cadeiras, por exemplo, todas ocupadas por homens. E eu me pergunto se a gente realmente exerce a nossa democracia e a gente tem realmente uma representatividade quando a gente olha lá para dentro. Eu não vejo representatividade porque eles não pautam assuntos que são de interesse coletivo, né? Então, hoje minha pauta mais convicta e que eu mais estou trabalhando em cima é a pauta das mulheres dentro da política, porque eu acho que é o primeiro passo para a gente transformar os ambientes que a gente tem. A segunda pauta que eu defendo muito é a educação. Acho que a gente precisa pensar na educação para o futuro, pensar reformular a fórmula de ensino hoje. A pandemia nos mostrou que a gente tem um grave problema, que a maioria das crianças elas não têm acesso à rede de internet, por exemplo, então se precisarem elas não vão conseguir estudar. E também no trabalho, na geração de empregos, né, que é outro assunto que me pauta muito, em Passo Fundo, só desde que, nesse período, vou falar desse ano, tá? Desde que iniciou a pandemia, a gente teve cerca de 7.000 pessoas desempregadas, né? Então, a gente tem que pensar no retorno, quando a economia voltar de forma integral, em como a gente vai realocar essas pessoas e aonde vamos colocar, porque que nem Passo Fundo é uma cidade onde o comércio é muito forte. E se a gente não pensar no comércio, no retorno desse comércio posteriormente, a gente vai ter pessoas desempregadas, em situação de vulnerabilidade e que muitas vezes não têm um ensino completo, então elas também não têm qualificação para poder reingressar ao mercado de trabalho. Então a gente precisa pensar como que a gente vai trabalhar isso. Outra questão que hoje me chama muita atenção em Passo Fundo é a questão do saneamento básico. Eu acho que saneamento básico e habitação são 2 temas que andam em conjunto, né, junto com a saúde também, e que precisam ser pensados para o futuro, porque assim como a educação, são coisas que a gente não enxerga de imediato, é construído ao longo do tempo. Então, se a gente não pensar nisso agora, daqui 10 anos, a gente vai continuar na mesma situação que a gente está hoje. E isso é muito complicado. Pior. A gente tem que... Pior ainda, se a gente for parar para pensar, pode estar em uma situação pior, porque a população passafundense tem crescido muito ao longo do tempo. E acho que, para resumir, assim, outra e muito importante questão é a questão do atendimento especializado para a mulher. O governo que a gente tem hoje, executivo, tinha o projeto de abrir as UBS, né, que é a Unidade Básica de Saúde, com atendimento especializado para a mulher.
Só que tu chega lá para marcar um ginecologista, por exemplo, e não tem ginecologista, não tem um obstetra. E quem é que vai fazer o atendimento? Um clínico geral? Cadê o profissional especializado na área que era para estar lá atendendo as mulheres? Não tem. E isso as pessoas não Ah, veem, porque. perdão. Exato, Uma não tem cidade problema. com as faculdades com um curso de medicina é inadmissível. Exatamente. E tu acha que alguém de dentro do legislativo foi lá ver se estava, fiscalizar, porque o trabalho do vereador é fiscalizar o que o Poder Executivo está fazendo. Tu acha que algum vereador foi lá verificar se tem os atendimentos especializados ocorrendo? Se tem profissionais para garantir essa assistência? Não tem. Não tem nenhum que vá lá e faça esse trabalho. Entendeu? Quem é que cuida da saúde dessas mulheres? É essa pergunta que eu me faço. Então, essas são as principais pautas: educação, saneamento básico, trabalho e a saúde. Acho que são os 4 pilares que sustentam o que eu defendo hoje. Incrível. E eles justamente não se importam e não buscam isso porque eles são homens e não tem ninguém para nos representar na Câmara. Se eleita, como que tu se vê transformando isso e mudando todas essas desigualdades e resolvendo esses problemas? Quais ações tu tem planejamento de tomar? Uma das primeiras coisas que eu quero modificar e que eu gostaria muito de poder criar um projeto de lei para isso é justamente em relação aos CRAS, né? Que fazem um atendimento psicossocial na nossa cidade. Fazer um mapeamento total das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, das mulheres que tem no nosso município, aquelas que já têm filhas, famílias que já têm criança, como é que está a situação delas. A partir daí, a gente pode começar a estruturar qual bairro precisa de uma atenção mais especial do que o outro, porque tem alguns bairros que são bem estruturados e outros que não. Então, primeiro, fazer um mapeamento geral da população, de como está a situação, principalmente das pessoas vulneráveis. E isso pode ser feito de uma forma bem tranquila por meio das escolas, porque tu bota o aluno responder as questões ali, tu faz uma planilha de questões com o que tu precisa saber, encaminha para os alunos, os alunos levam para os seus pais, respondem e depois retornam. Então, não é uma tarefa muito difícil. E investir na reforma desses CRAS, porque, por exemplo, o CRAS da Petrópolis, ele está numa situação deplorável, ele atende cerca de 5 mil famílias, e se tu olhar a estrutura dele, está caindo aos pedaços. Então, tem que revitalizar esse espaço, tem que contratar mais profissionais da área, e então fornecer criar, porque a gente pensa assim, assistência social é lá te dar uma cesta básica para a pessoa e tá resolvido o problema. Assistência social não é isso, tá? Assistência social é você criar os meios para que a pessoa ela consiga desenvolver a sua dignidade como ser humano. Ou seja, que ela possa, que tu fornece educação para que ela possa estudar e se tornar um profissional. Tu fornece uma lei de habitação que ela consiga, com menos burocracia, por exemplo, construir a sua casa. Então, tudo a assistência social trabalha nisso, ela vê a demanda, trabalha em cima da demanda não para dar pronto para a pessoa, mas para que ela consiga, com os próprios meios, alcançar aquilo. Então, pensar no CRAS nessa estrutura é essencial. Se a gente não pensar no CRAS nessa estrutura, a gente sempre vai ter pessoas dependentes do poder público que não vão conseguir sair dessa situação de vulnerabilidade que elas se encontram, porque falta investimento e falta essa atenção. Perfeito. E como que a gente poderia fazer esse trabalho de conscientização? Como que tu gostaria de aplicar isso se eleita? Principalmente o fato de que a gente tem que estar observando e cobrando dos nossos comandantes todas essas questões. Além de eleger corretamente os nossos vereadores, corretamente, conscientemente eleger os vereadores, o que a gente poderia fazer além disso? Tem um projeto muito bacana de uma deputada federal, que ela é uma ativista pela educação e que eu gostaria de copiar essa ideia dela, porque eu acho que é bem interessante, acho que tem um resultado bem efetivo, que é justamente o gabinete itinerante. Que é o que ela faz? Uma vez por semana ou a cada 15 dias ela fazia, porque agora não está podendo, né?
ela leva o seu gabinete com a sua estrutura para os bairros da cidade dela, para que ela possa conversar com as pessoas. E não para ir lá e falar, porque a gente está fazendo isso, porque a gente está fazendo aquilo. Não. É para sentar com as pessoas e escutar o que elas têm a dizer. Ouvir quais são as demandas delas, ouvir o que elas estão precisando naquele momento. Por exemplo, eu não posso querer ir no bairro Vera Cruz e dizer que eu vou instalar mais um cais ali, sendo que ele não é a necessidade, por exemplo. Então, eu tenho que ouvir das pessoas o que elas estão precisando naquele local. Aqui na Veracruz, a gente tem um problema muito grave com a escola estadual Lucílio Fragoso, que ela, por problemas na estrutura da infraestrutura dela, ela teve que ser realocada no antigo SESI, que é uma estrutura municipal. Nem o município nem o estado prestaram assistência para esse local. Foi tudo a diretora e as professoras que fizeram limpeza, fizeram a realocação das cadeiras, que estruturaram os quadros de horários. Ninguém deu assistência. E a verba estava para sair, para fazerem a reforma, e agora que poderiam estar fazendo a reforma, já que não está tendo aula, não está ocorrendo. Está trancado lá na Secretaria do Estado. Inclusive, eu conversei com a diretora, está trancado lá na Secretaria do Estado para porque existe falta de comunicação interna para eles liberarem esse valor. Então, é justamente isso, para fazer essa conscientização e para fazer com que as pessoas elas comecem a ter essa outra visão, a gente precisa ir lá ouvir o que elas têm a dizer e dizer para elas o que já está sendo feito, mas não de uma forma assim, eu sou o fodão que consegui a verba lá. Não. Não é isso. É a gente pegar e mobilizar a sociedade para que ela, em conjunto, acompanhe o que está acontecendo em referente àquela situação e àquela demanda que elas estão nos colocando. O Jean colocou aqui a necessidade de pensar e articular ações para a eleição para mobilizar mulheres. E acho incrível a gente estar podendo trazer vocês aqui no Insta do coletivo para falar todas essas coisas que são tão importantes para todo mundo, né? Sim. Suelen, quais os projetos que... Não, perdão. Não tem problema. Se eleita, você acha que terá o apoio ou dificuldades de aprovar os projetos na Câmara? Eu diria que eu vou ter dificuldades. Assim, primeiro as pessoas precisam entender um pouquinho da estrutura de como funciona a política, tá? Se você é oposição ao governo, por exemplo, meu partido hoje é oposição ao atual governo executivo. Quando se vai levar um projeto para o prefeito assinar, existe uma divergência, porque a gente é oposição. Então, quando você é base do governo, você tem mais facilidade de aprovar projetos, porque vocês estão tendo a mesma linha de pensamento, vocês defendem as mesmas coisas, vocês estão trabalhando em conjunto. Quando você é oposição, isso não acontece. Então, também vai depender muito de quem vai ser eleito a prefeito. Se, por exemplo, for o pré-candidato do meu partido, eu acho que eu vou ter mais facilidade. Se não for, eu acho que eu posso ter um pouco mais de dificuldade ou não, dependendo quem for o candidato, eu acho que um diálogo pode vir, dependendo do campo que ele defende ideológico. Mas o principal problema se encontra dentro da Casa Legislativa, que são com os outros 20 vereadores que vão estar dividindo o espaço comigo. Eu acredito que, infelizmente, por mais que eu hoje defenda a participação das mulheres, a gente não vai conseguir eleger muitas mulheres ainda nessa campanha. Porque eu, assim, conversando com as pessoas de fora, conversando com a população em geral, eles ainda vêm com um certo... o que tu quer se meter ali? Não é a pessoa que... Tipo, é um lugar ruim, o que tu quer se meter ali no meio? Tipo, tu não vai conseguir mudar nada sozinha, porque é isso que a gente escuta bastante. Então, o diálogo que tu tem que ter com os outros vereadores é mais do que essencial nesse momento. Porque se você não tem esse diálogo e você não tem o mesmo pensamento ideológico, fica mais difícil de você conseguir aprovar um projeto. Então, vai muito do pragmatismo, né? Uma coisa que eu acho horroroso é o cara que vai lá e dá tapinha nas costas do colega lá, não sei o que, pananã, e por baixo dos panos tá rolando sujeira. E tem muito disso, gente. Eu que tô ali inserida no meio, eu já vi bastante isso acontecer. Eu prefiro ir lá, dar minha cara a tapa, gritar e brigar, e às vezes não aprovar um projeto, do que ficar dando tapinha nas costas para aprovar. Assim, não vou usar uma palavra feia que eu usei aqui agora, mas
do que ficar passando pano para essa gente que faz como escancaradamente faz esse tipo de tramóia por baixo dos panos, entende? Então tem que ter um pouquinho de jogo de cintura, às vezes tem que ceder um pouquinho de lado, às vezes tem que forçar um pouquinho do outro, mas é muito importante que a gente ressalte que a gente não faz nada sozinho, a gente vai precisar do conjunto daquelas 21 cadeiras para conseguir aprovar um projeto. Nós, como cidadãos que, se Deus quiser, você vai nos representar na Câmara, como que a gente pode fortificar essa, mesmo que você esteja sozinha lá? Vamos imaginar um cenário com dificuldades. Como que nós poderíamos colaborar com a aprovação dos teus projetos, digamos, fazer uma campanha na internet mostrando o que seria feito se esse projeto fosse aprovado? Como que funcionaria? Uma coisa que funciona bem, às vezes não tanto, dependendo qual que é a pauta, mas que funciona bem, é a mobilização lá dentro da Câmara no dia da votação. Tá? Porque eles se sentem. A Câmara é um lugar muito confortável, porque a população não costuma ir lá acompanhar as sessões plenárias, até porque o horário em que elas ocorrem é geralmente o horário que as pessoas estão trabalhando, né? Estão cuidando, estudando, fazendo as suas tarefas. Então, eles se sentem muito confortáveis para ir lá discutir projeto e tomar um cafezinho, mexer no celular e meter o pé. Então, quando tem um projeto que a gente quer muito que seja aprovado, que vai ser realmente benéfico, a mobilização lá na Câmara é essencial, porque a pressão social ali presencial é imprescindível. E, claro, a mobilização hoje com a tecnologia, a mobilização na internet é essencial também, de você compartilhar os vídeos, compartilhar os cards que a pessoa está falando, o projeto, comentar, até criticar, porque é essencial, a gente não constrói nada sem as outras visões. Então, até fazer uma crítica referente àquilo que está sendo posto é mais do que essencial. E é uma forma de pressionar eles e que eles digam, mas as pessoas estão ligadas no que está acontecendo aqui dentro. Porque geralmente eles se sentem bem confortáveis para fazer o que querem. Então é imprescindível a nossa presença, que sejamos mais participativos, principalmente nesses momentos de aprovação de projetos e tudo mais. A Thaís, ela tinha feito uma pergunta aqui antes, que era sobre quem que seria o candidato o candidato a prefeito. Perdão, me fugiu. Pelo meu partido? Isso. Pelo meu partido? Deu aquele erro do Windows, assim. O pré-candidato, porque ele ainda não é candidato, ainda tem as convenções municipais que vão ocorrer, né? O pré-candidato do PDT hoje é o Márcio Patucci. Uhum. E deixa eu ver alguma pergunta aqui que o pessoal mandou para nós. Essa aqui é muito boa. É possível desenvolver ainda mais Passo Fundo? Como? Eu tenho algumas críticas assim em relação à forma como se vê a política de Passo Fundo hoje, porque muito se discute que a gente tem que trazer indústria, 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 indústria. Eu acho que indústria é mais do que essencial para o desenvolvimento não só da nossa cidade, mas no nosso país como um todo. Só que hoje a gente vive numa sociedade em que a indústria, apesar de ser um elemento forte, ele não é o único. Existem outros inúmeros tipos de profissões que estão surgindo hoje que precisam ser regulamentadas e que precisam ser tratadas com esse olhar, tipo, olha, isso está surgindo e pode trazer benefícios econômicos para a nossa cidade. Então, vamos pautar sobre isso, vamos construir sobre isso. Isso é essencial. Então, o desenvolvimento, ele não é só a questão econômica, também é a questão de como a população está com a sua saúde mental, está com a questão do seu bem-estar, como está a cidade no geral, né? A questão de esporte, lazer e cultura é importante. Então, o desenvolvimento, ele vem acompanhado de tudo isso. A trazer indústrias, maravilhoso, super concordo, mas não só pensar e focar nisso. A gente tem que pensar nas outras áreas que também podem nos trazer rendimentos econômicos, porque é isso que a gente pensa quando fala em desenvolvimento, né? E que hoje estão sendo deixados e sendo esquecidos por causa desse foco que se tem só em cima da indústria. Show! E tu teria algumas áreas em mente? Quais seriam elas?
Eu acho que Passo Fundo carece muito de questões culturais. A gente tem o Museu da Ruth Schneider ali no centro, que é pouquíssimo visitado, poucas pessoas conhecem o espaço. A gente tem o Sesc, que tem teatro, né, que promove espetáculos, né, que também é pouco divulgado, não tem, as pessoas não se interessam muitas vezes por isso. Então, acho que a área da cultura seria um ponto interessantíssimo para a gente investir pesado em cima disso, até porque a gente tem artistas incríveis na nossa cidade. E a gente vê isso quando vai numa praça, por exemplo, e tem o cara lá tocando uma música, cantando, e às vezes ele só não tem a oportunidade de desenvolver aquele trabalho dele, né? Então, criar mais espaços de cultura, a gente tem o folclore, que esse ano poderia estar ocorrendo, não vai estar, né, por inúmeras questões da pandemia e tudo. Então, incentivar mesmo que as pessoas fomentem esses espaços e que acompanhe o show daquele artista local que está aqui. Não só daquele cara que vem lá de Goiás, lá de São Paulo, seja lá de onde for, uma vez por ano para cantar ali e ir embora, entende? A gente tem vários artistas locais que a gente poderia estar hoje auxiliando, inclusive eles, divulgando o trabalho deles e prestigiando esse trabalho e que com certeza traria ótimos frutos para o nosso desenvolvimento, não só econômico, mas cultural também. Incrível. Eu tenho uma visão de que pouco se investe na publicidade da cultura. Tipo, isso teria que ser mais trabalhado, mais divulgado, mais exposto. É verdade. Concordo plenamente. Carece esse investimento, né? Deixa eu pular para a próxima pergunta aqui. Qual seria o critério para selecionar um cargo de confiança? Primeiro, a gente tem que pensar assim, quem é que entrou nessa construção comigo, sabe? Porque eu tenho pessoas que estão me apoiando, que ajudam na divulgação desse trabalho que eu faço hoje. Então, eu tenho que pensar nelas. Eu tenho um assessor maravilhoso, que é o Henrique, e ele tem contribuído muito. Então, se eu for pensar nesse cargo de confiança, com certeza o nome dele seria um dos primeiros que eu pensaria. Porque ele é um profissional qualificado e que me ajudou nessa caminhada. Mas a gente não pode pensar também só em. Eu não traria, por exemplo, um amigo que não tem uma especialização que nem o Henrique tem, que ele é jornalista. Porque, por mais que ele seja uma pessoa próxima a mim, ele não tem aquela qualificação que eu preciso para ocupar aquele espaço. Então, quando a gente vai escolher um cargo de confiança, a gente tem que pensar em como ele pode atribuir e ajudar a contribuir naquele espaço que a gente vai estar inserindo ele. Não é só pegar e botar qualquer pessoa porque, é meu amigo, é namorado da minha amiga. Cara, isso não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Tu tem que ter pessoa, porque tem muita pessoa qualificada que está só esperando uma oportunidade para estar ali dentro junto e ajudando você a construir aquilo contigo. Então, o critério é, primeiro, uma proximidade, por a gente conhecer aqueles que trabalharam e ajudaram a gente a construir isso, mas o mais essencial de tudo é saber se ele tem a qualificação necessária que a gente precisa para ocupar aquele espaço. E essas pessoas que se qualificam, que estudam, que dedicam tempo estudando, investem dinheiro estudando, vão atrás de bolsas, sempre estão buscando conhecimento para poder aplicar um trabalho realmente efetivo, essas que devem ser olhadas, né? Com certeza. Temos mais algumas perguntinhas. Eu queria falar para o pessoal, a galera tá falando bastante nos comentários e eu não tô conseguindo ler muito bem porque eu estou sem óculos. Então, se vocês tiverem alguma coisa muito importante que vocês querem que a gente fale aqui, manda naquela caixinha de perguntas que depois eu abro a pergunta aqui e a gente debate sobre o que vocês querem. Então, deixa eu ir para uma próxima pergunta que já foi enviada aqui, que é: quais as problemáticas do município que você considera primordial para os projetos de leis? Hoje, como primordial em projetos de lei, é questão ambiental, que aqui em Passo Fundo é pouquíssimo tratado, as questões ambientais. A gente tem várias pessoas morando na beira do rio, de sangas, em áreas de preservação permanente. A gente precisa tratar esse espaço, a gente precisa verificar quem está de forma irregular, como a gente poderia regularizar, ou talvez remanejar ela para outro espaço, né?
Isso como último caso, né? Ontem eu conversei um pouquinho com a Marina, inclusive, ela me deu essa outra perspectiva e eu já tinha ela como primeira, e agora eu já passei para o último lugar da ideia. E a questão do saneamento básico, que, inclusive, numa das pesquisas que foi feita, saiu que as pessoas estão bastante preocupadas com essa questão, porque a Corsã, ela está sempre ali, né? Abrindo buraco, fazendo aquilo, mas a gente não vê uma efetividade, uma melhora no fornecimento da água e do tratamento de esgoto. Então, acho que são as duas principais demandas que hoje eu trataria em questão de legislação com um pouco mais de afinco e um pouco mais de cuidado. E é claro, eu não sou especialista na área, então eu traria uma pessoa que trabalha na área, que tem conhecimento técnico sobre isso, para me ajudar a construir um projeto relacionado a esses dois temas. Incrível. Teria mais algum também ou esse seria o mais primordial? Para mim é o mais primordial. Tem outros, é claro, mas o que eu acho que eu estruturaria primeiro é essas duas pautas, porque elas são a base das outras, né? Elas que vão constituir. Então, primordialmente seriam essas duas. Perfeito. Vamos ver mais uma pergunta aqui. Qual é o seu objetivo principal e o que você gostaria de mudar? Acho que já ficou respondido com essa pergunta, né? Com essa pergunta anterior. Para você, quais os princípios que são inegociáveis e quais as pautas que são negociáveis? Princípios inegociáveis é a honestidade e a integridade. De forma alguma eu me venderia por qualquer coisa. E quem me conhece sabe que eu sou assim, tipo, eu não me venderia por nada nesse mundo, porque eu acho que a gente faz mais bem para nós mesmos quando a gente pensa nos outros do que quando a gente pensa só em si mesmo. Porque não adianta eu estar lá, me vender, quebrar minha integridade, me manchar minha imagem, em troca de botar meia dúzia de reais ali no meu bolso, alguns milhõezinhos de reais, e ver as pessoas passando fome. Eu não conseguiria deitar minha cabeça no travesseiro e dormir tranquila com isso. Então, honestidade e integridade seriam os meus princípios inegociáveis de qualquer maneira. E negociável, olha, negociável, eu não sei se teria alguma coisa negociável, sabe? Acho que a gente pode coloquei errado, eu que coloquei incorretamente a pergunta. A pergunta seria, para você, quais os princípios que são inegociáveis, que você já respondeu, e, seguido dela, e quais as pautas que são negociáveis? Tá. Não, agora sim. As pautas negociáveis é assim, isso eu já faço dentro do partido, tá? Porque como a gente tem, hoje vive ainda numa sociedade constituída em cima da religião evangélica e católica, então a gente tem que, algumas coisas que eu publico na internet, eles não gostam, né? Então, que nem agora em época de campanha, a gente negociou assim, olha, Suelen, deixa talvez de lado um pouquinho o X assunto, porque é muito impactante, as pessoas ainda têm uma certa resistência em conversar sobre isso e tenta falar mais sobre aquilo. Então, tipo, vou falar uma pauta minha que jamais seria negociável, que é o espaço das mulheres. Eu não negociaria esse espaço. Ele é nosso, ele é de direito, eu não vou negociar eles, eu não vou abrir mão dele. Agora, talvez tu deixe de votar num projeto X para a gente te ajudar a apoiar em outro projeto. Dependendo do que ele trata, pode ser que a gente negocie, pode ser que eu realmente abra mão. Mas em alguns aspectos eu não abriria. Então vai muito do local, do que está sendo tratado naquele momento. Show, muito bom. Vamos para a última pergunta, então, que o pessoal enviou na enquete do Insta, que é a seguinte. Passo Fundo geralmente tem uma câmara retrógrada. Como conseguir conciliação para aprovar projetos? E essa pergunta eu achei ela um pouco difícil, mas vamos lá. Eu vou trazer um exemplo da lei que foi aprovada sobre ideologia de gênero por um carinha que se elegeu com um número bem significativo de votos, que é filhinho de militar, né? E que hoje é nosso deputado estadual e que não faz porra nenhuma, não sei na Urapuru falar bosta. E eu falo isso na cara dele, se for preciso, porque eu tive uma relação próxima a ele, então eu conheço bem a figura. E quando foi para ser aprovado esse projeto, eu estive lá na Câmara e estava dividido. De um lado, o pessoal da esquerda, vou chamar assim, tá? E o pessoal da direita, os mais conservadores, aqueles mais liberais nas questões morais. E começou uma discussão lá, teve gente que saiu
brigando, quase se pegaram no soco lá e coisa. E o tom de deboche que ele teve naquele momento em que ele conseguiu aprovar aquela pauta ridícula que hoje o STF declarou inconstitucional, graças a Deus, a gente eu percebi que o quanto vai ser difícil, e quanto é difícil uma mulher com um pensamento como o meu ocupar esse espaço. Porque aquele tonzinho, aquele ar de superioridade, aquele ar de deboche, não estava presente só nele que tinha posto o projeto em pauta, mas em todos os outros que votaram a favor daquela porcaria. E eu falo assim, tá, gente? Eu tenho esse linguajar um pouco mais chulo quando eu tô brava, porque são coisas que me indignam. E eu não consigo, sabe, ser formalzinha e queridinha nesse sentido quando se trata da política. A gente precisa colocar a verdade e eles se pautarem fake news para construir aquele projeto e depois para aprovar ele. Então, quando eu penso que eu vou estar lá, e se eu estiver sozinha, por exemplo, e eu tiver que falar sobre determinado tema que seja mais de identitarismo do que uma pauta material na nossa cidade, eu sei que eu vou ter que estar bem calçada para poder responder a esses ataques debochados que eles vão ter em relação a mim. E tentar, antes de ir para o pleito, levar o projeto à votação, conversar com eles individualmente, para dizer, olha, é importante que a gente aprove esse projeto, porque ele vai beneficiar isso, isso e aquilo. E daí, se na conversa não funcionar, aí a gente parte para a ignorância no sentido de vamos se posicionar ali, vamos pautar, eu vou falar assim, vocês vão me escutar porque eu sou uma candidata eleita e eu estou aqui representando isso porque a população sabe que eu defendo isso e quer que isso seja aprovado. Então, assim, vai ter que ter essa jogada. Eu vou tentar uma conversa antes. Oi? Cheguei a me arrepiar aqui, porque E eu... sobre ter um vocabulário mais chulo, eu acho que se trata de que os homens sempre falaram assim. E eles sempre tiveram usaram tom de voz elevado, ou, enfim, se comunicaram da forma que eles são livres para se comunicar. Sim. E as pessoas enxergam a mulher muitas vezes, a gente sabe disso, né? Não preciso dizer, como aquela figura que tem que ser plena, calma, boazinha, e a gente não vai conseguir ocupar os nossos espaços se a gente continuar sendo assim, ou se comunicando assim. E outra que eu garanto que não é algo que tu force para fazer, que é algo inerente a ti, que tu se comunica dessa forma porque vem de dentro. E é incrível isso. É assim que a gente vai conseguir ir muito longe. Essa fala eu tiro um pouco da Marielle Franco, né? Porque tem na sessão plenária que ela fez, ela fala, né, que ela não vai tolerar um cidadão que chega ali e não sabe ouvir uma mulher que foi eleita. Então, eu me espelho muito nela nesse sentido, porque eu acho que é essa posição que a gente tem que tomar. A gente já teve a gente teve só 9 vereadoras durante toda a história da Câmara do nosso município, né? E a última que esteve presente, eu pude conversar um pouco com ela e ela é mais assim tranquila, ela não, sabe, tu vê que ela não quer bater de frente assim, que ela prefere o diálogo do que aquela imposição. E para mim isso não serve, sabe? Para mim tem que se posicionar, tem que falar o que tem que ser falado, doa quem doer, goste quem gostar. Porque a gente, inclusive a nível partidário, a gente tenta o tempo todo nos silenciar. Se não é uma pauta que agrada a eles, eles ficam tipo assim, ah, tá, beleza, fica ali no teu canto. E te ignoram, simplesmente te jogam para escanteio e te tratam como se tu nem estivesse ali. E isso é intolerável, comigo isso não funciona. Então, acaba que eu acabo brigando muito, né? E daí eu saio como uma louca, dissimulada, que quer arranjar treta, que não sabe conversar. Mas, cara, eu me coloquei ali para conversar, você não quis? Eu vou gritar, eu vou me fazer ser ouvida. E vai ser, se não for pelo bem, vai ser pelo mal. Ou é na lei ou é na marra. É assim que as coisas vão funcionar. Você citou que apenas 9 vereadoras em toda a história da cidade foram eleitas. Você teria um número de quantos homens já foram eleitos, só para a gente fazer um comparativo? Eu não tenho o número exato, não me lembro exatamente, tá? Mas foram mais de 300 homens já eleitos durante o mesmo período. Como, perdão? 300. 300 homens eleitos. 300 homens para 9. Eu não sei nem o que falar disso. A Marina pediu para mim ler essa pergunta, que é a pergunta do Maurício, eu acho. Para criar uma...
para criar uma nova base política jovem feminina, é importante trabalhar a formação de novos e novas candidatos e candidatas. O PDT tem algum programa para trabalhar, engajar e formar jovens na política? Essa pergunta é ótima. No início desse ano, eu assumi a presidência de forma oficial da Juventude Socialista do PDT. Então, eu sou presidente desse movimento. Em relação à pandemia, infelizmente, a gente não pôde trabalhar como a gente gostaria, que era ir até os bairros e conversar com os jovens da nossa cidade, ver quem é que é engajado na política e quem gostaria, né? Mas eu consegui fazer um trabalho interno no início do ano dentro das escolas e conversar com alguns alunos, e a gente conseguiu construir uma chapa, e hoje a gente tem essa chapa formada onde eu presido. E junto ao movimento, dentro do PDT falando, tá? Do movimento cultural Darcy Ribeiro, que é liderado também por uma mulher aqui no nosso município. A gente criou as formações, que é para ser onde os jovens vão lá, vão conhecer a história do partido, vão conhecer aquilo que a gente defende e vão trabalhar essas pautas. E também tem o movimento da Ação da Mulher Trabalhista, que é a AMT, que também se juntou a mim e ao MCDR, que é a Juventude Socialista e o MCDR, para fazer essas formações femininas. Hoje a gente tem um quadro bem expressivo de mulheres que vão concorrer. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer uma formação adequada com todas devido à pandemia, e a gente até tenta as reuniões online, mas muitas não conseguem por falhas de comunicação mesmo. Então, a gente não conseguiu formar todas elas da forma ideal, mas a gente conseguiu engajar elas para que hoje elas estivessem preparadas para concorrer a esse pleito e, independente de qual delas for eleita, se for eu ou se for qualquer uma das minhas companheiras, que elas representem o ideal trabalhista e feminista que a gente hoje defende e trabalha em conjunto. Que incrível! Sabe uma pergunta que eu gostaria de te fazer, que tem a ver com a indústria? As indústrias são privadas, mas teria algum projeto que os vereadores poderiam desenvolver para que a indústria apoie a educação, invista na educação, por exemplo, oferecendo cursos profissionalizantes para os filhos dos funcionários ou para funcionários que gostariam de se aperfeiçoar? Existe algo assim? Desculpa a ignorância. Isso. Capaz, não tem ignorância nenhuma, e eu vou dizer uma coisa que meus professores sempre me dizem, não existe pergunta errada, tá? Não existe pergunta tosca, todas as perguntas são válidas. E eu também, às vezes, tenho uma dificuldade, assim, eu sei o que eu quero dizer, mas eu não consigo, a gente trava, então é super tranquilo. Eu vou utilizar como exemplo a parceria público-privada que existe para a contratação de ex-detentos. Tem algumas empresas que ganham, por exemplo, isenção fiscal em algumas áreas para que eles contratem ex-detentos e insiram eles novamente no mercado de trabalho. Isso pode também ser feito a nível em qualquer âmbito, tanto da educação, segurança, saúde, e tudo, só que tem que ser muito bem articulado, né? Porque a gente tem que pensar porque a empresa, quando ela faz isso, ela está pensando no lucro que ela vai ter, não necessariamente na questão social que ela está envolvendo aquilo. E o Estado ele tem que pensar tanto na questão econômica quanto na questão social envolvida por detrás daquilo. A gente poderia pegar, por exemplo, vou pegar a Lago Pão, tá? Que é uma empresa grande aqui do nosso município. Se a gente pegasse a Lago Pão e fizesse uma parceria público-privada com eles, e a gente desse isenção do ICMS, por exemplo, tá? Tô dando uma suposição aqui. Em troca, ele investe tantos mil nas escolas municipais, seria uma ideia bacana. Só que daí você vai ter que ver a legislação, que ela contempla, se ela permite, né? Você não pode só ir lá e fazer um projeto que é inconstitucional, porque senão não vai ter validade nenhuma. Então, tu tem que sentar, ver o que a lei permite, ver a estrutura, o que pode ser feito, se pode ter esse investimento, se pode ter essa parceria naquela situação, e a partir daí aplicar esse tipo de negócio, vamos colocar assim, entre aspas, não é a palavra correta, mas esse negócio. E que pode ser benéfico, inclusive, para a nossa sociedade. A empresa vai estar ganhando, a sociedade vai estar ganhando, e não tem nada melhor quando todo mundo está ganhando, né? Exato. Pessoal, vocês gostariam de fazer mais alguma pergunta para a Suelen? Teria mais algo que vocês gostariam de colocar? Vamos ver se o pessoal se...
bem tranquilo. Eu vi que tinha o pessoal comentando bastante coisa ali, mas eu não consegui acompanhar tudo. Sim, eu tô sem óculos, e aí eu só ficava vendo subir ali uns textos e pensei, meu Deus, gente. Mas eu tô indo aqui se eu acho alguma dúvida. Olhando também para te ajudar. A Marina colocou aqui muito pertinente, temos que tratar o termo desenvolvimento, que não é o mesmo que crescimento, porque se É, preocupar muito com o crescimento e não como que isso vai se desenvolver é algo problemático, né? é verdade. Eu acho que até a Mônica colocou ali que acho que o tempo deve estar acabando, né? Ah, Ainda tem alguns, 2 minutinhos. tá. Eu gostaria de dizer assim, ó, pessoal, antes de finalizar, então, se tu me permite. Claro, fica à vontade. Pode ser que não seja eu, tá? Tem inúmeras candidatas que vão concorrer e eu acho que tem muito partido que ainda está lutando para conseguir essas candidatas, porque é bem difícil mesmo que as mulheres se engajem, porque tem uma questão, além das questões partidárias internas que existem, também tem essa ideia que a gente não pode ocupar esse espaço porque ele é majoritariamente masculino. E é bem pelo contrário. Se a gente quer realmente ver uma mudança, a gente tem que se inserir nela. A gente não pode esperar que nos abram esse espaço para que ela aconteça. Então, pode ser que não seja eu a candidata de vocês. Pode ser que não seja alguém do meu partido. Mas votem em mulheres. Apoiem as mulheres nessa eleição. E não só nessa, nas futuras também. Porque a transformação que a gente quer, ela começa por nós mesmos. Então, acompanhem, vejam nas redes sociais, vejam o trabalho que elas desenvolvem, as pautas. Tem mulheres que têm muito mais experiência do que eu, que já estão atuando, por exemplo, em sindicatos e que têm toda uma formação política que é muito diferente da minha. Então, procurem mulheres com quem vocês se identifiquem, procurem mulheres negras, indígenas que estejam concorrendo, porque é muito importante também que elas estejam participando. E votem com consciência. Votem sabendo que aquele candidato ele defende X questão, que ele defende determinada pauta. Porque se você deixar que e vão votar, tá? Independente de questão de pandemia, por favor, exerçam esse direito que a gente tem, que é da democracia. Não deixem, porque se a gente deixa de votar, com certeza vai ter outra pessoa que vai estar indo votar por nós. E daí, depois, quando a gente tem lá um Bolsonaro, né, na governança, a gente percebe o quanto isso pode ser, o quanto isso é prejudicial para nós mesmos, e daí não adianta ficar batendo, dando murro em ponta de faca. Então a gente precisa pautar isso e a gente precisa ter esse olhar mais atento sobre quem a gente vai eleger, não só nesse pleito, mas nos futuros. Acompanhe as candidaturas coletivas também, que é uma ótima forma de inserir as mulheres na política. E tem outros partidos que também trabalham com esse tipo de montagem, né? E pensem na política como algo presente na vida de vocês. Comprar um pãozinho é um ato político. Ir na farmácia é um ato político. Você levantou, você está existindo, você já está tendo um ato político. Então, pensem na política como algo que vocês são inseridos e que vocês são parte essencial para a construção dela. E para encerrar, é claro, fora Bolsonaro. Amém. Então, Suelen, a gente fica muito, muito, muito feliz de te trazer aqui, de te ouvir. Foi incrível a live, muito conhecimento, muita coisa incrível que a gente tem certeza que se você for uma das eleitas, vai trazer muita mudança e transformação. E isso que é importante falar, que as mulheres que estão se inserindo na política, a maior vontade é a transformação. A gente tem agora 2 minutos ainda, se você quiser encerrar para nós, dar mais uma encerradinha para nós, fica à vontade que eu vou te deixar falar. Eu vou trazer alguns dados, tá? Hoje a gente completa 14 anos da Lei Maria da Penha, que é uma lei que foi um marco na nossa legislação brasileira e que é essencial para a defesa das mulheres e que atua contra a violência contra as mulheres. Então a gente precisa falar disso, a gente precisa pautar sobre isso e levar esse debate sobre a violência doméstica para todos os âmbitos. Denunciem, ligue 180, se for uma emergência, liga 190, mas não se cale, mete a colher mesmo, tá? Porque vocês podem estar salvando a vida de uma mulher. Um outro dado que eu gostaria de trazer é que hoje a gente, apesar de ser o maior número histórico de mulheres dentro da Câmara Federal, compondo mulheres na Câmara Federal, a gente tem apenas 77 mulheres lá dentro.
E é tipo um marco histórico. E a gente tem que pautar também nessas mulheres que estão ocupando esse espaço, porque a nível federal consegue fazer muito mais do que uma vereadora, né? Então, procurem conhecer essas mulheres que estão lá dentro, o que elas defendem, o que elas acreditam e fortalecer a candidatura delas para que mais mulheres se inspirem e queiram participar da política. Se vocês gostam de política mesmo, eu sugiro que procurem também um partido, né? Vocês, que seja ideológico, que compactue com aquilo que vocês acreditam e se posicione, se coloque ali dentro, se coloque, seja um porta-voz. Você não precisa concorrer necessariamente, porque a política mesmo ela acontece na base. É nessa conversa que a gente está tendo aqui, é na conversa que a gente faz na mesa de um bar, quando a gente está bebendo com os nossos amigos. A política ocorre ali. Ocorre quando a gente vai para um bairro conversar com as pessoas, quando a gente trabalha num comércio e está conversando ali com o nosso cliente, trocando uma ideia. Então, a gente precisa pensar na política